A inteligência artificial, muita gente acha que é um botão mágico, mas não é. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta muito poderosa e quanto mais o designer souber usar, melhor. Para mim, não passa de uma ferramenta. Eu sou Rafael Eriksen da Silveira, eu me formei na FURB em 98, em Publicidade e Propaganda. Um pouquinho antes de me formar, eu já trabalhava no Santa, no Jornal de Santa Catarina, como ilustrador. Ali eu fiquei mais ou menos uns 4 anos. No final do meu curso de publicidade, eu abri uma agência. Tive 9 anos uma agência de publicidade aqui em Blumenau, chamada GHS Propaganda. Enquanto eu tinha agência, eu comecei a receber convites lá para entrevista, bate-papo com alunos, tal, na Uniaselv, na Univale, na FURB, e aí eu comecei a me aproximar do mundo acadêmico ali, e aí eu comecei a dar aula. Fiquei 17 anos dando aula na Univale, no curso de Publicidade e Propaganda, e isso foi até 2022. Então eu comecei a trabalhar em casa, desde então eu trabalho com identidade visual. Em 22 eu e mais um fotógrafo amigo meu, José Luiz Nunes Neto, e o Paulo Pris, nós criamos uma revista que é a Sintética, sintética.arte.br, que é uma revista só com imagens geradas com inteligência artificial. O que mais me encanta hoje no design é a inteligência artificial. É essa revolução. Eu, como sou ilustrador, designer, publicitário, ilustrador, eu não tenho como não ficar assim completamente enlouquecido com o que a gente viu nos últimos anos, com a facilidade que você tem para criar uma imagem. Então eu acho que a tendência é você trabalhar da melhor maneira com isso. Por exemplo, dentro do design, dentro das artes, a gente tem vários desafios para as inteligências artificiais. Como eu trabalho com identidade visual, tem poucas inteligências artificiais ainda que trabalham com tipografia bem. É uma tendência as inteligências artificiais trabalharem melhor com isso. Agora, com imagem, com criação de imagens, é impossível, eu tendo trabalhado há 20, quase 30 anos com design e com publicidade, eu não ficar completamente alucinado com o que aconteceu nos últimos anos. Eu até não entendo como é que as pessoas ainda têm medo ou assim, acham que isso vai acabar com tudo. Eu sempre lembro da história da fotografia. A fotografia, ela surgiu lá em 1880, mais ou menos, E o que aconteceu? O que nas revistas, porque ainda já tinha revistas, jornais, livros na época, E aí, quais eram as imagens que a gente tinha nesses livros, jornais e revistas? Eram ilustrações. Os ilustradores que trabalhavam as imagens que iam nessas publicações. E aí aconteceu com a fotografia. Os ilustradores sempre tinham o ideal de fazer uma ilustração mais realista possível. Aí chegou a fotografia. O que aconteceu com esses ilustradores? Eles tiveram que se renovar, tiveram que revolucionar o que eles faziam, Porque não adiantava mais se você tentasse o realismo. A fotografia era muito mais realista do que qualquer ilustração, Então teve essa revolução. Então agora a gente está vivendo isso de novo. E aí esses ilustradores tiveram que se reinventar e tiveram que revolucionar a ilustração. Deixaram a ilustração, por exemplo, muito mais expressiva, buscaram recursos que a fotografia realista já não podia trazer, colagens e um surrealismo. O surrealismo, inclusive, a Bauhaus, todas essas escolas vieram logo depois da invenção da fotografia. Então, quando a gente acha que vai acabar aqui, agora, o design, vai acabar o designer, não, na verdade, a gente vai ter que se reinventar e trabalhar com isso. Esse é o caminho, esse aí que realmente me emociona ainda hoje, sabe? A inteligência artificial, muita gente acha que é um botão mágico, mas não é. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta muito poderosa. E quanto mais o designer souber usar, melhor. Para mim, não passa de uma ferramenta, Assim como era o Photoshop, como era qualquer software, só que muito mais potente, amplificada, 10 mil vezes, mas é uma ferramenta que a gente tem que saber usar. Eu digo isso porque tem muita gente que ainda não entendeu muito bem isso. Já vi vídeos no YouTube de ilustradores que dizem que querem boicotar a inteligência artificial. Ela vai acabar com a nossa profissão de ilustrador, Imaginem lá se os ilustradores
ilustradores na época lá que veio a fotografia pensassem nisso, né? Eles iam parar de trabalhar. Me lembra também essa história de boicotar uma ferramenta nova, me lembra também a passeata contra a guitarra elétrica. Vocês já sabiam que isso aconteceu um dia? Na década de 60, final de 60 ou talvez de 70, e foi criada, ela foi inventada, essa passeata contra a guitarra elétrica, por uma pessoa que eu admiro muito, que é a Elis Regina. Então estava lá Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, estavam lá numa passeata contra a guitarra elétrica. Nossa, isso vai acabar com a MPB. E o que aconteceu depois de algum tempo? Todos eles absorveram a guitarra elétrica, podia tocar violão e em alguns momentos ia casar bem uma guitarra, né? Então, com o tempo eles entenderam que não adiantava, né? Meu conselho, se eu posso dizer isso, é abraçar, né, as ferramentas boas que elas aparecem, saber usar da melhor maneira possível. Quando eu descobri, eu abracei. Eu, assim, considero, inclusive, como se fosse uma ferramenta só, né? Eu acho que uma das principais é essa, né? Você trabalhar cada vez mais com isso. Você trabalhar com esse assistente que é tão importante. Eu acredito, por exemplo, que pode daqui a pouco acontecer da gente voltar uns passos atrás, por exemplo, né? Eu vivi duas revoluções, né, dentro da arte, do design, da publicidade. A primeira foi com o digital. Eu trabalhava no Jornal de Santa Catarina e, de repente, né, desenhando com nanquim ainda, né? E aí, de repente, chegou o digital, chegou o Photoshop, Illustrator, na época lá, o Freehand, CorelDRAW, né? E aí, então, a gente teve essa revolução. Depois, teve essa revolução da inteligência artificial agora em 22, 23, né? Mas eu me lembro que depois que veio o Photoshop, lá na década de 90, final de 90, 10 anos depois, eu voltei para o manual. Eu sempre desenhei e parei de desenhar porque eu trabalhava lá com vetor, com logo, com publicidade, e eu acabei deixando de lado aquilo aí. Aí eu fui para o desenho manual. A gente criou, inclusive, a coletivo Balbúrdia aqui, eu, o Sávio e o Paulo. E a gente trabalhou muito com o manual. Por quê? Porque aquilo lá estava saturado. Aquela arte digital já era meio saturada mesmo, né? Então a gente foi atrás disso aí, do desenho manual, da caligrafia, que eu nunca imaginava, né, que eu fosse adorar tanto a caligrafia depois da tipografia, né? Então isso pode acontecer daqui a pouco. Há mais de 20 anos eu trabalho com publicidade e principalmente com identidade visual, né? E eu sou apaixonado por isso. Às vezes, no dia a dia, tu enjoa um pouquinho do trabalho, né? Mais ou menos sempre a mesma coisa. Eu sempre brinco que 80% do meu trabalho é ficar procurando fonte, ficar procurando tipografia. Então, às vezes, tu enjoa daquilo ali. Há um tempo atrás, um ano atrás, eu quebrei o braço e fiquei mais ou menos um mês sem poder trabalhar, né? Eu trabalhava, mas meio precariamente, assim, porque eu só tinha um braço, aí não trabalhava sem os atalhos aqui, né? E aí, em uma semana, eu vi o quanto eu gosto e tenho prazer de trabalhar. O trabalho, não precisa de motivação para isso, porque quando eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu dei um puta valor para aquilo ali, entende? Então eu vi como eu realmente amo, assim, o meu trabalho, né? Então a minha motivação é acordar cedo e tentar encantar o cliente, tentar buscar um elogio do cliente. Cara, eu sinceramente, eu acho que o cliente, ele não quer saber como é que tu fez. Ele quer o trabalho pronto, ele quer o trabalho bem feito, com propósito, adequado, da melhor maneira possível. Muita gente acha que a inteligência artificial, ela tem um botão mágico, né? Eu vou fazer um logo para o cliente, aí eu boto um prompt lá, uma frase, saiu o logo pronto, que legal, poxa, agora eu vou mandar para o cliente, está pronto, né? Não é isso, né? Isso não acontece. Vou fazer um logotipo, por exemplo, uma identidade visual, a gente começa primeiro com o principal elemento da identidade visual, que é o logo, né? Eu
faço uma vez, duas, três, eu tento às vezes 40 vezes. E aí depois que eu tenho algo muito aproximado, eu jogo lá para o meu software, eu vetorizo, eu limpo os pixels, eu trabalho com paletas de cores. Então, veja, é tudo que eu fazia antes, né? Só que agora com um assistente assim, muito forte, muito eficiente, né? Então, o Midjourney, um chat GPT, desculpe o que eu vou falar, mas ele trabalha muito melhor que muitos estagiários às vezes. Então, eu acho que o cliente ele quer o resultado final. E se você consegue fazer com mais eficiência, mais rapidez, cara, é melhor pra gente, né? E por que que os mais velhos hoje em dia se interessam um pouco mais por inteligência artificial? Eu já fui dar palestra e fazer bate-papo com alunos de publicidade, principalmente, e a gente pergunta para os alunos e a maioria não usa ainda. E quem se encanta com isso, normalmente são os mais velhos. Por quê? Porque sabe o potencial que tem aquilo e tem um pouco mais, normalmente, né, de repertório. Então, quando vai fazer lá um prompt para buscar a criação de uma imagem, qualquer coisa, você tem mais referências para isso, né? Escolas, né, estilos, artistas, né? Quando você está fazendo uma formação, né, numa universidade, você estuda tendências, estuda escolas de design, uma variedade de assuntos muito grande. O repertório, se a gente for pensar em repertório e inteligência artificial, é muito importante, né? Eu sempre lembro do Milton Glaser, um dos maiores designers americanos de todos os tempos. Ele dizia que mais importante que o talento é a persistência, que ele já viu muita gente talentosa ficar pelo meio do caminho e os persistentes, né, ganham o mercado.